Olá, Ceará, olá, Brasil. Hoje eu estou mais calmo, dia de sol, dia de alegria e, claro, com motivos para comemorar com a presença do aniversariante Wagner Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará. Apagando a velhinha, motivo de alegria comemorar com você. Desejo a você muitos anos de vida, muitas felicidades. Um abraço fraternal. Mais uma vez estar aqui presente para o programa, agradecer os parabéns e à sua disposição. Comemorar esse dia tão especial, até porque você representa, Wagner Venâncio, um braço da justiça, um braço sério, um braço que orgulha toda a sociedade, que tem desafios, que encontra vicissitudes ambientais, que inclusive é motivo de muito temor daqueles que não pagam pensão alimentícia, daqueles que têm dívidas com a justiça. Mas também quem sofre com a chuva são os oficiais de justiça. Sofre ou não sofre, doutor Wagner Venâncio? Roberto, como a nossa atividade é predominantemente externa, tanto no interior quanto na capital, no período de chuva, isso implica dificuldades para nós, né? No interior, principalmente em face de estradas vicinais, que nós temos que percorrer com o nosso veículo próprio para chegar aos locais onde devemos cometer os atos de comunicação. São dificuldades que existem e que realmente, às vezes, implica até uma demora maior no cumprimento de ordem, porque, principalmente no interior, há locais que passagens molhadas, elas há um volume maior de água e isso impede o acesso do oficial de justiça. Então, nesse aspecto, a chuva que para nós sempre é bem-vinda em face da diminuição de preço de verduras e frutas, mas para o nosso trabalho, evidentemente, que pode trazer dificuldades, principalmente no interior e na região periférica aqui de Fortaleza, e também no centro da cidade, que há locais tradicionalmente que inundam aqui, como na Avenida Heráclito Graça. E essas chuvas em demasia, para a questão do acesso, traz dificuldade, sim, para o cumprimento das ordens judiciais. Deixa eu te fazer uma pergunta para esclarecer aos advogados, à população em geral. Os senhores têm acesso ao ônibus, precisam usar o carro de vocês, é fornecido o carro? Como é que fica essa relação dos oficiais de justiça com o deslocamento? Bom, na composição da nossa remuneração, nós temos uma verba, indenização de transporte, que ela está com valor congelado desde 2010. Então, você imagina a ascensão do preço do combustível de dezembro de 2010 para cá. E o valor dessa verba, que é para prover a despesa não só com combustível, mas também com a depreciação do veículo nosso, que utilizamos o veículo próprio para fins de cumprimento das ordens judiciais, essa verba existe e ela carece, portanto, de uma revalorização, de um reajuste, de uma melhora para que a gente possa fazer frente à despesa inerente com o deslocamento no veículo próprio do oficial de justiça. Quanto à isenção de pagamento de passagem, nós não fazemos jus. Nós, oficiais de justiça do Estado, nós não temos gratuidade no deslocamento em transportes coletivos. Não há essa benesse, digamos assim, para nós, embora estejamos aqui para servir o jurisdicionado. Eu esclareço que o oficial de justiça, do nosso conhecimento, ele é o único servidor público que utiliza o seu próprio bem para cumprir o seu trabalho, para cumprir as ordens judiciais, quer seja na sua moto, quer seja no seu veículo. E aí, como disse, existe sim essa verba, porém, nós estamos a discutir com a administração do tribunal para que a gente possa recompor o poder de reposição dessa verba em face dos gastos que temos no cumprimento das nossas diligências. O Ministério Público trabalhando, está aí agora trazendo uma proteção para o dinheiro público. Como é que é a parceria do Ministério Público e dos oficiais de justiça? Bom, Beto, o Ministério Público, no seu papel constitucional e também como autor das ações penais públicas, os promotores de justiça, os procuradores, são peças fundamentais no sentido da tutela jurisdicional, né? O promotor de justiça é o fiscal da lei e nós trabalhamos com o Ministério Público no sentido do cumprimento das ordens de citação, de intimação e notificação nos processos criminais, quer seja no juízo singular, nos processos criminais e também nas varas do júri. Inclusive aqui nós temos umas 5 varas do júri, onde há colegas oficiais que cumprem as demandas oriundas das ações penais dos crimes dolosos contra a vida, que são privativos das varas do júri. Então, o nosso trabalho com o Ministério Público é no sentido de dar vazão
aos mandados que citando aqueles denunciados daquele crime a que foi tipificado e que vão responder na justiça. Então, nosso papel é de levar o cumprimento da ordem judicial no sentido de citar da ação, de notificar para a audiência testemunha e também intimar vítimas e acusados para as oitivas, para o processo que transcorre nas varas criminais e das varas do júri. Nosso sentimento de solidariedade ao judiciário cearense, mas eu quero passar a palavra ao representante dos sindicatos oficiais de justiça, doutor Wagner Venâncio. Bom, esse julgamento do STJ, ele remete para uma discussão séria, né, da postura, tanto de advogados como de magistrados, e de todos os operadores do direito, quando do exercício do seu mistério. No caso específico, penso que se a persecução criminal respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, evidentemente que a gente lamenta a decisão, mas ao mesmo tempo a gente saúda que a justiça se faça respeitado esses princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Entendemos, nós oficiais de justiça, que como o Poder Judiciário é aquele que faz cumprir a lei, as determinações judiciais, fato dessa natureza maculam a imagem do Judiciário. Mas, por outro lado, entendemos que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela põe a termo que comportamentos inadequados no cumprimento do trabalho de um magistrado, e aí seja magistrado, seja promotor de justiça, seja oficial de justiça, todos aqueles que trabalham no Poder Judiciário, todos aqueles que cumprem a prestação jurisdicional, têm que ter a conduta no sentido de levar credibilidade ao Poder Judiciário. É lamentável essa decisão, do ponto de vista da mácula que traz ao Poder Judiciário, mas eu acredito, acima de tudo, que respeitados os princípios constitucionais, a decisão for acertada. Aqui também perguntar para o oficial de justiça, presidente do sindicato dos oficiais de justiça, se o senhor tem uma opinião pessoal sobre isso. Bom, em primeiro lugar, satisfação reencontrar o doutor Edivando, quando ainda no final da década de 90, ano 2000, trabalhamos na comarca lá de Camusim, Granja, ele era promotor em Camusim e respondia às vezes lá na comarca de Granja, onde eu trabalhava, né? Satisfação em revê-lo, dizer da pessoa decente que é o doutor Edivando, digo porque trabalhei com ele e o conheço. Bom, é um assunto polêmico, né? Um assunto polêmico. Agora o doutor Edivando chamou a atenção para as ocorrências que há no estádio. Nós mesmos, oficiais de justiça, no juizado torcedor, é deslocado um oficial de justiça para se fazer presente, né, para cumprir as demandas que decorrem de problemas no estádio. Entendo que, por trás dessa questão, tem uma discussão muito profunda aqui das torcidas organizadas. Nós sabemos que há bandidos travestidos de torcedores e que proliferam essa animosidade que transforma um palco que é de alegria, disputa saudável, num palco de violência. O álcool potencializa isso, evidentemente que potencializa. Porém, todos esses fatores aqui já colocados, até a questão de mercado, de lucro, todas essas questões elas têm que ser somadas para uma decisão que realmente proteja o torcedor, porque são pais, são mães, são crianças que vão estar, que hoje estão à mercê de uma violência. Portanto, a potencialização que a bebida traz em exagero para aquela pessoa que a consome pode ainda mais aumentar as ocorrências dentro dos estádios. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse, fizesse suas considerações finais, desse o seu recado, do Wagner Venâncio. Bom, da última vez que estive aqui, nós ainda não havíamos nos reunido com o desembargador Washington, presidente do tribunal. Dia 1º de abril nos encontramos, foi uma reunião muito positiva, o desembargador Washington disse da sua disposição de manter o canal aberto de discussão com os oficiais de justiça, e nós, do Sindicato dos Oficiais de Justiça, queremos contribuir com a gestão. E, nesse sentido, a discussão sobre o concurso público para prover vagas de oficial de justiça vai ser fundamental. Como disse, nós temos hoje 4 comarcas sem oficial de justiça. O doutor Edivando é promotor de justiça, tive a honra de trabalhar com ele na comarca de Granja e sabe do papel do oficial de justiça para fazer valer as ações penais, que o Ministério Público é titular da ação penal pública incondicionada, sabe o trabalho que a gente exerce, a dificuldade que nós temos. E temos hoje, para uma prestação jurisdicional célere, eficiente, é preciso que o longa-manos, o braço maior do juiz, que é o oficial de justiça, todas as comarcas sejam dotadas de oficiais de justiça e aquelas maiores
tenham ainda mais oficiais de justiça. Eu acredito que o desembargador Washington, que na sua fala disse que o concurso que vai ter, que a priori para técnico, tem em vista também aposentadorias futuras, nós tivemos a informação do Tribunal de Justiça que há 92 oficiais de justiça aposentáveis. Portanto, se você enxerga um concurso público que pela Constituição tem validade de 2 anos, prorrogar por mais 2, imagine daqui a 4 anos a necessidade que vai ter de oficial de justiça, mesmo com a virtualização. Porque ainda que os atos de comunicação venham a diminuir com o processo da digitalização, mas as ordens de constrição, as ordens de força, a necessidade do oficial de justiça, as ações personalistas, os mandatos de segurança, as obrigações de fazer, aqueles mandatos têm que ser cumpridos com o oficial de justiça. Portanto, a gente espera dar continuidade à discussão com o tribunal para que a gente possa, ainda que não seja nesse já, que vai ter para técnico, mas que ainda esse ano a gente tenha concurso, que tenha vagas para oficial de justiça. Nós temos 92 aposentáveis, nós temos 14 vagas geradas do concurso de 2014 e o Tribunal de Justiça, em janeiro de 2018, informou à OAB que havia carência de 45 oficiais de justiça. Se você soma dá 151, então é preciso que a gente veja essa questão com carinho para que a gente possa contribuir cada vez mais com a prestação jurisdicional, tornando mais célere, mais eficiente, para que as demandas oriundas do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados, elas sejam realmente, quando quem procura a prestação jurisdicional, tenha um efetivo encaminhamento daquelas ações. E aí fica aqui uma colocação clara dos sindicatos oficiais de justiça. Queremos contribuir com a administração, mas achamos que é de fundamental importância o concurso público para prover vagas e algumas demandas que temos que tratar com o tribunal